O tema da mensagem desta noite é Eu Vou. E a nossa oração é que esta seja de fato a decisão, a disponibilidade de cada um de nós para que possamos cumprir com plenitude a missão que Deus tem colocado nas mãos de cada um para realizar. O texto da palavra de Deus que eu gostaria de dividir com você nesta noite está no Evangelho de João, capítulo 9, no verso de número 4. A palavra de Deus diz assim: importa que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite quando ninguém pode trabalhar. Palavras de Jesus que certamente têm um significado e importância muito grande para a nossa vida, por esse compromisso que ele tinha no cumprimento da missão. Por isso, quero convidar você a refletirmos juntos nesta palavra, nesta noite, e entendermos que cada um de nós também temos uma missão a cumprir, que é intransferível e que todos nós precisamos entender o nosso lugar no reino de Deus. Para algumas pessoas, esse período de pandemia tem se tornado um tempo de inatividade. Enquanto para outras pessoas, esse período tem sido um tempo de encontrar novas oportunidades. Um tempo de encontrar novas estratégias. A gente usa muito a expressão reinvenção. Esse tem sido um tempo de reinvenção. E esta semana eu estava conversando com uma pessoa aqui da igreja e eu dizia para ela o seguinte: meu querido, se inventar já é difícil, imagine reinventar. É muito mais difícil. Mas nós sabemos que esse tem sido um tempo de reinvenção em muitas áreas da nossa vida. E nesse primeiro momento da reflexão desta noite, eu queria dividir com você uma frase de Martin Luther King Jr., pastor norte-americano que lutou pela igualdade racial nos Estados Unidos, e todos nós conhecemos um pouco de sua história e algumas de suas frases. Uma das frases muito significativas de Martin Luther King Jr. é o seguinte: ele diz o seguinte: esperar que Deus faça tudo enquanto nós não fazemos nada não é fé, isto é superstição. Tem muita gente que acha que esperar em Deus é cruzar os braços e jogar toda a responsabilidade para que Deus faça. Por exemplo, eu quero a salvação da minha família. Tem muita gente que colocou aqueles 5 nomes no mês de maio, orou e entregou para Deus a responsabilidade. Senhor, agora é contigo. Eu já orei, então quem vai fazer é Deus. E o Martin Luther King Jr., então, ele traz essa ideia para a gente. Esperar que Deus faça tudo, enquanto nós não fazemos nada, não é fé, é superstição. Existe algo que nós precisamos fazer. Há uma ação humana que envolve as ações do reino. Por isso que Jesus disse: importa que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. A ação missionária da igreja, ela precisa acontecer mesmo nos momentos desfavoráveis. E, na verdade, queridos, são as circunstâncias desfavoráveis que mais estimulam a igreja a agir. Por exemplo, Atos capítulos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
É o momento em que a igreja já havia recebido a ordem de Jesus para ir até os confins da terra, mas a igreja estava reclusa em Jerusalém. Foi necessário uma circunstância desfavorável, que nós chamamos de perseguição religiosa, para que a igreja pudesse sair daquela circunstância tão fechada. E no capítulo 9, a gente já vai encontrar a igreja vivendo um outro momento. Lá no capítulo 9, verso 31, a Bíblia diz assim: a igreja tinha paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Já não estava mais presa só em Jerusalém. Diz o texto que ela já tinha avançado para a Judéia, Galiléia e Samaria. E ia se fortalecendo à medida que andava no temor do Senhor, e encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número. Então, queridos, a igreja, ela precisou ser sacudida para que ela pudesse sair de Jerusalém e pudesse avançar. Depois de compartilhar do Evangelho, lá na casa de Cornélio, capítulo de número 10 do livro de Atos, a gente às vezes fecha um pouco os olhos para as coisas que aconteceram no capítulo de número 11. Pedro, ele voltou para Jerusalém e ele precisou se explicar por que ele tinha compartilhado do Evangelho para os gentios, por que ele tinha ido falar de Jesus para Cornélio, por que ele compartilhou do Evangelho fora do círculo de Jerusalém, fora do círculo dos judeus, porque na cabeça da igreja naquele momento, o Evangelho estava preso àquela realidade. E Pedro começou a dar muitas explicações, contou a sua história, como que Deus se revelou a ele, explicou para a igreja de Jerusalém como é que foi a visão que ele recebeu de Deus, empurrando para que ele pudesse ir até a casa de Cornélio. Agora, olha o que está escrito em Atos 11, verso 18. Presta atenção no que está escrito no verso 18 do capítulo 11 de Atos. A Bíblia diz assim, ó: ao ouvirem isso, pararam de levantar objeções e começaram a louvar a Deus, dizendo: vemos que Deus deu aos gentios o mesmo privilégio de se arrepender e receber a vida eterna. Talvez o verso 18 seja uma coisa tão óbvia para nós, não é verdade? Nós que somos gentios, nós que recebemos o Evangelho e entendemos a universalidade do Evangelho, para nós é uma coisa tão óbvia, mas não era tão óbvio assim para aqueles crentes em Jerusalém, que estavam presos à ideia de que o Evangelho era apenas para os judeus. Foi depois do testemunho de Pedro, depois de Pedro ter dito para eles: olha, eu fui na casa de Cornélio, Deus me mandou lá, Cornélio se converteu, a família dele se converteu, os amigos dele se converteram, foi um mover de Deus tremendo na casa de Cornélio, foi maravilhoso ver a ação de Deus transformando aquelas vidas. Aí a Bíblia diz que ao ouvirem isso, então pararam de levantar objeções. Por que pararam de levantar objeções? Depois você leia o capítulo 11 do livro de Atos desde o início, para você ver a celeuma que foi, a confusão que foi no ambiente da igreja de Jerusalém, quando Pedro chega dizendo que pregou o Evangelho para os gentios. Somente depois de muito explicar e dar orientações daquilo que Deus havia feito, é que a Bíblia diz que eles pararam de levantar objeções e começaram a louvar a Deus, dizendo: vemos que Deus deu aos gentios o mesmo privilégio de se arrepender e receber a vida eterna. Ah, meus irmãos, nós somos privilegiados. Nós vivemos numa época em que
O Evangelho é pregado a todos os povos, a todas as nações. O Evangelho alcançou a minha vida, alcançou a sua vida, e nós louvamos a Deus. E certamente você se lembra muito bem do dia da sua conversão, você se lembra da pessoa que falou de Jesus para você, você se lembra das circunstâncias em que você foi alcançado pela graça do Senhor. Certamente que essas coisas são muito caras, são muito especiais para o nosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso, a palavra de Jesus aos discípulos é tão contundente, quando ele diz: importa que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Então, o que missões significa para nós? A gente pode falar de missões a partir de muitos conceitos, a gente pode falar de missões a partir de muitas vertentes, mas eu selecionei aqui algumas frases interessantes que eu acho que tem a ver com aquilo que nós pensamos sobre o que significa a obra missionária, o que significa a evangelização, porque missões não é aquilo que nós fazemos apenas nos confins da terra, missões é aquilo que nós fazemos junto à nossa família, junto aos nossos vizinhos, junto aos nossos colegas de trabalho, junto aos nossos colegas de faculdade. Missões é compartilhar do Evangelho, e nesse sentido, todos nós somos missionários. A igreja é um ajuntamento de pessoas com dons especiais, mas quando a igreja se espalha pelo mundo, a igreja é uma agência missionária. E nesse momento de pandemia, onde a gente tem tido a oportunidade de conviver de maneira específica com os nossos familiares de maneira muito mais intensa, tem sido uma oportunidade extraordinária de compartilharmos o Evangelho de Jesus e sermos missionários junto às pessoas com quem nós lidamos no nosso dia a dia. Então eu selecionei algumas frases aqui muito interessantes. Por exemplo, missões é a força-tarefa da igreja para levar o Evangelho a todos os povos. Missões é a revelação do amor de Deus para com todas as pessoas. Missões é a tarefa indispensável da igreja diante de Deus. Missões é a anunciação da glória de Deus entre as nações. Missões é a manifestação do amor de Deus para salvar as almas perdidas. Missões é o enviar do Senhor Jesus Cristo aos pecadores pelo Deus que não tem prazer que as pessoas se percam eternamente, mas que espera que as pessoas sejam salvas através do conhecimento da verdade. Missões é a ação de Deus que tinha um único filho e fez dele um missionário. Missões é mais do que um ato de obediência, é uma paixão intensa. E tem uma frase que é de um autor anônimo que diz o seguinte: uma dieta missionária é a estratégia de Deus para manter uma igreja saudável. Quando a igreja está envolvida numa ação missionária, isso se torna tão significativo, e isso toma-nos com uma paixão tão intensa, que a gente passa por cima de todas as nossas diferenças, a gente passa por cima de todas as nossas dificuldades. Eu me lembro de uma frase que o pastor Nilson do Amaral Fanini, um grande evangelista, né, contemporâneo nosso, de saudosa memória, pastor Nilson do Amaral Fanini falava uma frase sempre que ele estava reunido com pastores de várias denominações. Ele dizia assim: a doutrina nos divide, mas a obra missionária nos une. Se a gente vai olhar as muitas denominações, cada uma tem o seu corpo doutrinário, cada uma tem a sua própria crença, cada uma tem a sua própria visão sobre as verdades da palavra de Deus, mas a obra missionária, a pregação do Evangelho, a salvação do mundo perdido, é algo que mexe com o coração de todos nós, e nós não podemos perder a oportunidade de dividir do Evangelho nesse tempo da nossa história. A história registra a paixão com que algumas pessoas
puderam se envolver em fazer a obra de Deus. E eu separei aqui 2 textos bíblicos e separei também 2 testemunhos de 2 vultos da história da igreja. Um texto bíblico do Velho Testamento, um texto bíblico do Novo Testamento e 2 testemunhos de 2 vultos da história da igreja. O texto bíblico do Velho Testamento é uma referência a uma palavra de Moisés. Moisés diz o seguinte em Êxodo 32:32. Agora, pois, perdoa seu pecado, ou senão, risca-me do teu livro que tens escrito. Isso, queridos, é a demonstração de compromisso, de paixão de Moisés com aquele povo. O testemunho do Novo Testamento é do apóstolo Paulo. Está em 1 Coríntios 9:16. O apóstolo Paulo diz assim: pois se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, porque me é imposta esta obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. A consciência do apóstolo Paulo de missão era tão intensa, que ele diz: eu não tenho de que me gloriar pelo que faço. Isto é a obrigação da minha vida. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. A história registra uma frase de um homem chamado John Knox. E na sua paixão pela salvação da Escócia, certa vez ele orou ao Senhor dizendo as seguintes palavras: dá-me a Escócia, senão eu morro. A intensidade de sua paixão, de ver o seu povo salvo pelo poder do Evangelho, leva John Knox a fazer essa oração tão intensa: dá-me a Escócia, senão eu morro. Você já orou assim pela sua família? Conta-se que David Brainerd, com os seus pulmões infectados, cheios de sangue, orava sobre o gelo, e ele dizia a Deus as seguintes palavras: Senhor, enquanto houver um índio que não ouviu falar de Jesus, não sairei daqui. Paixão, não importa a vida, não importa os dias, mas importa cumprir a missão que o Senhor tem colocado em minhas mãos. Enquanto houver um índio que não ouviu falar de Jesus, não sairei daqui. A história narra, e nós louvamos muito a Deus pela vida de David Livingstone. E ele dedicou a sua vida para os nativos do continente africano. Quando ele morreu, e ele morreu no continente africano, os ingleses providenciaram a remoção do seu corpo para a Inglaterra. E conta a história que os nativos africanos não permitiram que o coração de David Livingstone fosse levado para a Inglaterra. Eles disseram o seguinte: o corpo vocês podem levar, mas o coração deve ser enterrado aqui, pois este homem amou esta terra ao ponto de morrer por nosso povo. E conta a história que foi exatamente isso que fizeram. Enquanto o seu corpo foi enterrado na Inglaterra, o seu coração foi enterrado em terras africanas. Queridos, esses testemunhos, eles fazem-nos entender a dimensão da obra que Deus tem colocado em nossas mãos para realizar. Por isso, a pergunta é: o que Deus espera da nossa igreja nesse período de pandemia?
O que Deus espera de mim, de você, nesse período de pandemia? O que nós podemos fazer? E aí eu queria lembrar de 3 coisas que esse versículo de João 9,4 nos ensina. São 3 lições muito significativas. Primeiro, Deus quer que priorizemos as coisas espirituais. Olha como esse texto começa dizendo: importa que façamos as obras daquele que me enviou. Importa que façamos as obras do Senhor. Nós estávamos com uma agenda tão abarrotada de coisas, a nossa vida estava tão tumultuada, que não nos sobrava tempo para absolutamente nada. E de repente, veio essa pandemia, e nós fomos para dentro das nossas casas, muitas pessoas estão até hoje em home office, e muitas pessoas perderam seus empregos, muitas pessoas estão em isolamento, muita gente jogou muito tempo fora durante esse período de pandemia, fazendo nada, é verdade. Mas o que importa? Jesus diz: importa que façamos as obras daquele que me enviou. Nós precisamos aproveitar esse tempo para priorizar as obras daquele que nos enviou. Precisamos aproveitar esse tempo para entender que fazer a obra que Deus tem colocado em nossas mãos precisa ser a nossa paixão. Alguns anos atrás, pastor Fernando Brandão esteve aqui na nossa igreja, numa celebração de aniversário da nossa igreja. E há uma frase que o pastor Fernando Brandão pregou aqui na nossa igreja, que continua ecoando aqui na minha mente ao longo desses anos. Ele disse o seguinte: não nos faltam estratégias, não nos faltam recursos, o que nos falta é compaixão. Nós temos todas as estratégias, nós temos todos os métodos, nós temos os recursos humanos, tecnológicos, financeiros. Não são essas coisas que estão nos faltando. A gente precisa admitir que se nós não fazemos a obra que Deus tem colocado em nossas mãos, é porque nos falta compaixão. Compaixão pelo mundo perdido. E nós precisamos manter o nosso coração aceso, permitindo que haja compaixão, porque só assim a gente vai conseguir fazer a obra daquele que nos enviou. Segundo lugar, Deus espera que usemos da autoridade do comissionamento. Jesus diz assim: importa que façamos as obras daquele que me enviou. Ter consciência de que nós fomos enviados nos dá a segurança de que aquele que nos enviou há de suprir todas as nossas necessidades na medida em que cumprimos a missão. Lembra da palavra de Jesus, Mateus capítulo 28? Quando ele diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Enquanto nós vamos cumprindo a missão, Ele se compromete a estar conosco todos os dias. Enquanto nós vamos fazendo a obra, Ele se compromete, Ele nos comissionou, Ele nos enviou. Então, Ele se compromete em estar conosco, usando de sua autoridade, para que a gente possa cumprir a missão de maneira plena. Mas em terceiro e último lugar, Deus espera de mim e de você que compreendamos
a urgência da obra. Por isso Jesus diz, importa que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Essa expressão, enquanto é dia, nos dá a compreensão de que o tempo está passando, as oportunidades estão passando, a vida das pessoas está passando. Nós não temos controle do tempo. Nós não temos controle da vida das pessoas. Por isso nós precisamos aproveitar cada oportunidade, segundo o apóstolo Paulo, nós precisamos pregar a tempo e a fora de tempo, nós precisamos estar atentos a todas as oportunidades que Deus nos dá, para que possamos testemunhar do Evangelho de Jesus. A noite está mais próxima do que nunca. A noite vem, diz o texto da palavra de Deus, quando ninguém mais pode trabalhar, a noite se aproxima velozmente. E nós precisamos urgentemente nos mobilizar na proclamação do Evangelho de Cristo, para cumprirmos a obra daquele que nos enviou, enquanto é dia. Esse período de pandemia tem sido um tempo em que a noite tem chegado para muita gente. Mas também, nesse período de pandemia, tem sido um tempo em que nós temos compartilhado o Evangelho com muita gente. Nesta noite, por exemplo, nós temos aqui tantas pessoas conectadas a esse culto, tanta gente envolvida nesse momento de celebração, de adoração a Deus, gente de perto, gente de longe. E todos nós precisamos estar conscientes de que Deus tem colocado em nossas mãos a missão de dividir da experiência que temos tido com o Evangelho, para que as outras pessoas que estão à nossa volta também possam viver em Cristo. Agora eu quero voltar àquele texto que eu compartilhei lá no início do culto. No início do culto, eu comecei o culto desta noite lendo João capítulo 17, verso 4, quando Jesus diz assim: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E eu quero terminar a mensagem desta noite dizendo o seguinte, queridos, Jesus nos disse que importa que façamos a obra daquele que nos enviou enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar, e somente assim é que nós vamos glorificar a Deus na terra. Nós só glorificamos a Deus na terra quando nós cumprimos a obra que Ele colocou em nossas mãos. Se temos o interesse de glorificar a Deus na terra, nós precisamos cumprir a missão. Se temos o interesse de glorificar a Deus na terra, nós precisamos colocar a nossa vida à sua disposição e precisamos completar a obra que Ele nos deu para realizar. Quando Jesus estava morrendo na cruz, Ele pôde dizer assim: está consumado, tudo foi feito, não deixei nada para trás. E a minha oração é que você possa completar a obra que Deus tem colocado em suas mãos de maneira plena, sem deixar uma oportunidade para trás, sem deixar uma vida sem ouvir falar de Jesus, daquelas com que você tem contato. Eu sei que nós não podemos salvar o mundo todo, seria excelente se essa mensagem do Evangelho, através da nossa vida, pudesse alcançar todas as pessoas, mas Deus dividiu essa responsabilidade pela igreja, então cada um de nós precisamos usar o nosso poder de influência e os nossos relacionamentos, porque se eu faço isso com os meus, você faz isso com os seus, e cada um de nós fazemos isso naquela quantidade de pessoas com quem nós lidamos no nosso dia a dia. É assim que a igreja vai se multiplicar. É o compromisso e o privilégio que Deus nos dá, a cada um de nós, de dividir da palavra do Evangelho. Possivelmente, em nenhum outro momento da história, está tão evidente a urgência da proclamação do Evangelho de Jesus. E está em minhas mãos, está em
tuas mãos. E a expectativa de Jesus, através desse texto de João 9,4, é que nós, assim como Ele, estejamos conscientes da urgência da proclamação do Evangelho de Cristo. Por isso, importa, é necessário, na outra versão diz assim, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém mais pode trabalhar. Por último, a última palavra que eu gostaria de compartilhar com você nesta noite é o seguinte: Jesus, ele poderia particularizar a missão, mas ele não fez isso. Então, quando ele fala da missão, ele diz assim: importa que façamos. Sabe o que significa? Que ninguém cumpre a missão fazendo as coisas sozinho. Importa que façamos. Isto é, nós precisamos nos unir para fazer junto. Esse é o desejo de Jesus, essa é a expectativa de Jesus, que façamos com seus dons, com seus talentos, com as suas capacitações, cada um de nós, temos recebido do Senhor o privilégio, a bênção de poder fazer a obra do Senhor enquanto é dia. Ele tem nos comissionado a isso. E eu quero convidar você a nesta noite dizer: eu vou. Assim como nós falamos lá no início da mensagem: Senhor, eis-me aqui. Eu quero colocar a minha vida à tua disposição, porque eu também quero fazer a obra do Senhor enquanto é dia. Eu quero me unir à minha igreja. Eu quero me unir ao povo de Deus. Não importa se o tempo é favorável ou desfavorável, eu quero encontrar a minha oportunidade de fazer a obra do Senhor enquanto é dia, porque a noite está se aproximando com muita velocidade. A noite vem, e aí não vai ter mais oportunidade, as portas estarão fechadas, e aí não vai ser mais possível trabalhar. Então vamos orar? Vamos dizer para Deus: Senhor, eis-me aqui. E se você deseja colocar a sua vida à disposição do Senhor, então faça essa oração junto comigo nesta noite. Ó Deus bendito, nosso Pai, nós queremos te agradecer pela palavra de Jesus ao nosso coração nesta noite. Estamos conscientes, ó Deus, de que é necessário fazer as obras do Senhor enquanto é dia. A noite tem se aproximado para nossos colegas de trabalho, a noite tem se aproximado para os nossos vizinhos, a noite tem se aproximado para membros da nossa família, a noite tem se aproximado para nossos colegas de faculdade, de colégio. A noite tem se aproximado para tanta gente, ó Deus, à nossa volta. E nós entendemos a urgência. Por isso, ó Deus, assim como Moisés, assim como Paulo, assim como esses vultos da história da igreja, como John Knox, como Livingstone, como Brenner, ó Deus, desperta no nosso coração esse compromisso e essa brasa viva. Ó Deus, faça arder dentro do nosso coração essa paixão, para que, ó Deus, possamos cumprir a obra do Senhor enquanto é dia. Nós queremos, ó Deus, em nome de Jesus, pedir que o Senhor nos use, e que, ó Deus, neste tempo tão diferente, tão desafiador, que seja, Deus, para todos nós, um tempo de fazer a obra do Senhor.
Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Que bênção poder ter dividido com você do culto desta noite, esse tempo tão precioso que Deus nos deu de louvor, de oração e de compartilhamento da palavra de Deus. Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua noite. E a minha oração é que ainda nesta semana você tenha oportunidade de dividir do Evangelho e que você não perca a oportunidade. Você pode fazer isso de muitas maneiras. Você pode fazer isso ligando para alguém. Você pode fazer isso mandando uma mensagem pelo WhatsApp. Você pode fazer isso compartilhando de uma mensagem que esteja lá no canal da nossa igreja, uma mensagem evangelística. Talvez você não tenha muita habilidade para falar, então você pode ir lá no canal da nossa igreja, pegar uma das mensagens evangelísticas que estão lá, encaminhe para alguém, compartilhe desse instrumento de evangelização. Lembre-se da palavra de Jesus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém mais pode trabalhar. Deus te abençoe. Se você ainda não se inscreveu no canal da nossa igreja, então vai lá, se inscreva no canal da Primeira Igreja Batista em Brasilândia, porque nós temos lá muitos conteúdos que certamente vão abençoar a sua vida. Nós temos conteúdos para as crianças, temos lá Aprendendo com Arte, temos conteúdo para os idosos, tem lá o material dos fios de prata, temos conteúdo para a juventude, as lives da juventude, temos conteúdo para a família, temos lá Legados da Quarentena, são os conteúdos produzidos pelo Ministério de Família da nossa igreja para abençoar a sua vida. Temos conteúdo de esperança, Dose de Esperança, que é do Ministério de Comunhão, as mensagens e o Café com Fé. Café com Fé é um devocional diário que nós colocamos em nosso canal e você tem a oportunidade de diariamente viver um tempo devocional, compartilhando e recebendo a palavra de Deus ao seu coração. Então, inscreva-se em nosso canal se você ainda não está inscrito e vamos caminhar juntos para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe. Foi um privilégio enorme poder dividir desse momento de culto com você e que a graça bendita do Senhor esteja presente durante toda esta semana na sua vida também. Um grande abraço, um restante de semana debaixo da graça do Senhor.